Queridos irmãos, algumas vezes nós dissemos como é bom a gente ter um centro espírita que nos receba. Um centro espírita onde nós podemos frequentar, nós podemos fazer os nossos exercícios de ordem espiritual. Então imagine como é bom quando a gente tem dois centros espíritas nos recebendo. Nós estamos aqui como mãos unidas, mas estamos no fraternidade. Então, o nosso centro espírita que nos recebe é recebido também pelo fraternidade. Então, façamos todos os dias, todas as vezes que nós puder, vamos fazer um exercício de amor e de gratidão à fraternidade, aos seus mentores, aos trabalhadores do Centro Espírita Fraternidade que estão nos acolhendo nesse nosso período de reforma. Vamos então abrir o livro A Linguagem do Coração, do nosso Vinícius de Lima Lousada. Lá adiante, ele trabalhando a questão da linguagem, da comunicação. Mais adiante, ele tem um capítulo com esse título: Atitude Mental para a Paz Interior. Como é que nós podemos nos portar mentalmente, trabalhar a nossa mentalidade para alcançar essa paz interior que tanto necessitamos, que aliás é uma das grandes razões pelas quais nós aportamos a um centro espírita. É exatamente nesta busca desta paz interior, de uma serenidade tão necessária para que nós possamos continuar nos desenvolvendo. Abrindo os evangelhos, nós encontramos esta assertiva de Lucas, quando diz que Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhe Jesus: o reino de Deus não vem de modo visível, não é um reino material. Não vem de modo visível, nem dirão vede-o aqui ou vede-o ali, pois o reino de Deus está dentro de nós, por isso invisível. Por isso a necessidade de nós começar a olhar para a nossa atitude mental. O pensamento é um atributo do Espírito, e prestemos atenção neste verbete, atributo do Espírito, para nós não confundirmos o pensamento com o Espírito. O pensamento é atributo do Espírito. O Espírito que é o ser pensante. Então, o pensamento é resultado dessa capacidade do Espírito, da alma. É atributo do Espírito mortal desenvolvido através das múltiplas experiências em todos os reinos pelos quais nós nos exercitamos para chegar aonde estamos hoje. O princípio inteligente, como tudo no universo, está submetido à lei de progresso, de desenvolvimento, começando com o simples princípio inteligente, o princípio do princípio, daquilo que vai se transformar mais adiante em um ser pensante inteligente. Essa inteligência se desenvolve, portanto, esse princípio inteligente se desenvolve através dos exercícios nos reinos que o universo, que a natureza nos apresenta como oportunidade de aprendizado. É tudo resultado do nosso próprio desenvolvimento, do exercício de nós mesmos. As experiências através dos reinos da criação, de todos os reinos, esses que nós podemos classificar segundo os nossos sistemas de ciências, como aqueles outros que aos poucos nós vamos conseguindo ajustar a classificação dos reinos da natureza. Todos eles, então, as nossas experiências através desses reinos, facultam ao espírito o processo de aprendizagem, que é extremamente complexo. Esse processo de desenvolvimento, ele vem passando pelas experiências, então, em todos os reinos da natureza. O princípio inteligente, como tudo no universo, então, está submetido a esse progresso, a essa lei de progresso, porque, para usar a expressão própria do Livro dos Espíritos,
tudo no universo evolui. Tudo evolui no universo. Quer dizer, não é um atributo nosso como seres espirituais, é do universo. O universo segue uma lei muito bem definida e que vem desde o seu princípio até o apogeu desse processo de desenvolvimento. É aquilo que nós chamamos de lei do progresso, que nós podemos depois buscar com mais atenção e fazer um entendimento mais profundo, abrindo o Livro dos Espíritos na sua terceira parte, das leis morais ou das leis naturais. Está lá a lei de progresso para que nós possamos fazer um entendimento mais completo dessa expressão. O pensamento, como conquista do espírito, permite-lhe a possibilidade de refletir e ordenar com destreza. Então essa capacidade vai sendo conquistada através das experiências. São conquistas do próprio espírito. O próprio espírito se constrói. O próprio princípio inteligente vai se construindo através dos reinos, através das experiências. Repete tantas vezes cada experiência a ponto de incorporar na sua própria realidade. Então, o próprio senso de irritabilidade, as sensações que nós vamos desenvolvendo através dos reinos, é que vai se construindo nesse processo é que nós vamos construindo a nossa capacidade pensante. É o acúmulo de experiências que nos faz avaliar, compreender, entender como é que se desenvolve a nossa própria realidade. Então, o pensamento, como conquista do espírito, é conquista, não é um presente, uma coisa largada, um dom doado por Deus para nós, que até, dependendo do ponto de vista, nós podemos colocar assim, e tanto que o temos, e se o temos é porque Deus nos permitiu assim ser, mas Deus nos deu a possibilidade de nós mesmos irmos construindo o que nós somos, irmos construindo hoje o que nós seremos no nosso futuro. O processo de aperfeiçoamento passa pelas experiências que vão se transformando em conquistas do próprio espírito, permitindo-lhe a possibilidade de refletir e ordenar com destreza, com capacidade de ajuste e de certeza nas suas próprias deduções. O espírito tem como condição selecionar o que quer pensar. Nós podemos selecionar em que nós vamos fixar a nossa capacidade pensante. Nós temos essa possibilidade de escolher aquilo que vai morar na nossa casa mental. Nós temos a possibilidade de selecionar no que pensar. Refletir sobre o seu próprio pensamento. Essa é uma condição meramente humana, desse estágio evolutivo que nós já alcançamos. De refletir sobre o que nós pensamos. Refletir, pensar no que pensamos. Refletir sobre aquilo que está passando na nossa própria alma. Então, o próprio pensamento passa a ser um objeto de observação e de análise da nossa própria capacidade pensante. Acerca de si mesmo, da sua própria realidade, é esse momento em que nós nos voltamos para dentro de nós, fazendo uma observação do que nós somos e fazendo uma análise, uma busca daquilo que circula dentro da nossa alma, da nossa capacidade pensante. Ao pensar, investiga o mundo externo, por exemplo, observando as leis da natureza, observando o ambiente, observando as reações, observando o mundo como um todo. Então, a nossa capacidade é essa possibilidade de investigar o mundo em que estamos inseridos. Observa a realidade à sua volta, as outras pessoas, os outros movimentos, os outros seres, enfim, nós temos essa capacidade de avaliar o que cada nuance do nosso ambiente em que nós estamos inseridos, eles se refletem na nossa realidade e nós teremos a capacidade, a possibilidade de interferir nessa realidade. Perquerir é essa capacidade de questionar, fazer perguntas, buscar respostas em torno dessas questões.
O periqueria é a pesquisa, é a investigação, a capacidade de fazer a análise da situação a partir da própria realidade daquilo que observa, da sua capacidade pensante, vai enxergando então a combinação dessas respostas, chegando a outras respostas que às vezes, na grande maioria das vezes, nós vamos encontrar só lá nos campos da subjetividade. São coisas, por assim dizer, irreais, não são concretas, mas que podem ser alcançadas pela capacidade pensante e só. Porque temos essa capacidade de pensante que nós conseguimos subjetivar, olhar aquilo que está além, numa espécie de combinação de ideias que levam a um outro pensamento que está mais adiante e que é o que nós vamos classificar em alguns momentos como subjetividade, como realidade subjetiva. Pode, por outro lado, dirigir a lente, essa lente objetiva para dentro do seu próprio mundo interior. Nós temos essa possibilidade, nós que já alcançamos a condição de espíritos livres, que têm essa capacidade já mais avançada de inteligência, de fazer essa espécie de autoanálise, de olhar para o mundo interior. Planeta que ainda hoje, ainda nos nossos tempos, é um terreno muito pouco conhecido, muito pouco ainda explorado. Nós ainda não temos noção suficiente da nossa realidade interna, desse planeta que nós somos, que nós temos, que esse mundo interior que nós temos. Precisa ser melhormente observado, mais profundamente analisado, para que nós possamos alcançar o entendimento da nossa razão, da nossa realidade, construir os nossos objetivos de vida. Para isso, nós precisamos aprender a olhar com mais responsabilidade para o nosso mundo interior. Estes conflitos íntimos espocam na realidade. Nós, por não termos essa capacidade de autoanálise, de observação do nosso mundo interior, criamos muitos conflitos, às vezes, que circulam dentro de nós mesmos e para conosco mesmo. Os nossos grandes conflitos nascem da impossibilidade que nós ainda trazemos conosco de organização do nosso mundo interior. Mas para nós criarmos um sistema suficiente de organização, de autoentendimento, nós temos que começar a pensar na nossa própria realidade interna, observando que as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, o nosso mundo interior, para que nós possamos alcançar a assertiva aquela do conhece-te. Nós não nos conhecemos, nós não paramos ainda para observar para dentro de nós, pelo menos não o suficientemente ainda. E, verdade seja dita, nós já aprendemos a olhar, nós já aprendemos a observar mesmo o nosso mundo interior, mas precisamos evoluir alguns passos nesse aspecto, na coragem de entendimento, de assumir a sua própria realidade, as suas próprias condições, a ponto de fazer uma análise honesta e mais clara sobre o que é que acontece no nosso mundo e que nós não estamos sabendo organizar. E não sabemos porque não conhecemos, porque não temos o senso da responsabilidade sobre nós mesmos acrescido o suficiente para fazer um ajuste do que nós queremos com relação ao que nós esperamos de nós mesmos, com aquilo que nós vamos encontrar no nosso mundo interior. A mesma capacidade de pensar que nos leva às estrelas, que nos faz entender o universo, não está conseguindo construir conexões de empatia, nem conosco mesmo, não, e portanto não também com o outro que está às vezes convivendo conosco, com obrigações, com interesses, com esperanças tão profundas em nós, mas nós não criamos essa capacidade de empatia, de fazer com que as pessoas consigam nos aceitar
E quando nós observamos essa expressão aqui, ó, a mesma capacidade de pensar que nos leva às estrelas, me fez lembrar a fala do nosso Antônio, há poucos dias aqui no aniversário do Fraternidade, quando ele nos citou a capacidade tecnológica e tão evoluída da tal de sonda James Webb, que foi lançada no universo, e ali me chamou a atenção um detalhe muito interessante. Quando nós, lendo alguma coisa sobre essa James Webb, ela consegue alcançar e fotografar luzes que foram emitidas há bilhões de anos. E eu fiquei a pensar, como é possível captar uma onda de luz de bilhões de anos atrás? Claro, me chamou a atenção e eu achei muito interessante. Digo, vou trazer essa ideia para dentro desse pensamento da nossa grande capacidade de olhar para fora, de ir para o universo, de imiscuir nas ondas mais íntimas de uma célula, de um átomo, e ainda não sabemos olhar para dentro de nós mesmos. Ainda temos muitos medos com relação a nós mesmos. Eu não sei o que é que acontece conosco, que nós temos tantos tabus ainda a vencer com relação a esse descobrir, com relação a esse descortinar da nossa intimidade, do nosso mundo interior. É justo e é compreensível que nós não queiramos abrir demais as nossas intimidades, o nosso mundo interior, para que os outros vejam, mas para que nós mesmos possamos olhar. Ao menos nós, o próprio indivíduo, possa fazer essa busca com um senso de autoentendimento, de compreensão. Fala-se tanto no Alto Amor, que aliás era a palestra da nossa Madalena domingo, o Alto Amor. Mas como Alto Amor se eu não sei nem o que se passa na minha própria realidade? Eu não sei quem sou, eu não tenho coragem de olhar para o meu próprio âmago, para a fonte das minhas ideias, para os desejos obscuros que eu ainda guardo. Uma coisa interessante, falando nos desejos obscuros, que são aquelas coisas que nós não temos coragem às vezes de dizer nem para nós mesmos, eles estão lá no nosso mundo interior e são feios, nós temos vergonhas dele, mas como nos entender se nós não entrarmos nessa saleta e observar o que está guardado ali? Não precisa expor, mas o próprio proprietário tem que saber o que está guardado naquela gaveta, naquela sala. Fechar sim quando sair, tudo bem, mas o próprio indivíduo precisa saber o que se passa na sua própria intimidade, que é o único jeito de, quando for tomar decisões mais caras, mais decisivas, mais complexas, possa ter consciência da sua realidade interior, para que não vá logo ali adiante ver que a decisão está incompleta, está corrompida e que não vai dar o resultado que se esperava. E o resultado que se espera nós só vamos conseguir quando nós tivermos noção de em que nós estamos trabalhando. Então, a nossa capacidade de ir às estrelas não está criando essa capacidade de criar empatias. E quando se fala em criar empatias, não é necessariamente com os outros, mas consigo próprio. Essa empatia consigo mesmo, essa capacidade de observar-se com um certo amor, com certa paciência, com certo entendimento da nossa própria realidade, com um pouco de gosto sobre a nossa realidade. Porque se eu falei que nós temos lá uma gaveta, uma sala, um ambiente, um espaço dentro de nós com aqueles desejos que nós nem queremos ver, nós temos que entender que também temos espaços bastante amplos e bastante iluminados. Nós já conquistamos algumas coisas, nós não somos mais um animal pleno de instintos e desejos. Não, nós já temos luzes espirituais gravadas na nossa realidade, e isso também é a nossa realidade. E isso também nós temos que saber olhar com um senso de responsabilidade, para também aí não acabar falhando numa supervalorização das nossas conquistas e errar
na avaliação das medidas a serem tomadas para que nós possamos alcançar a paz interior. Ao pensar, emitimos ondas. Isso aqui é tão vivo, tão visível na literatura espírita, no entendimento que a doutrina espírita nos traz. O pensamento, então, ao pensar, nós emitimos ondas que se somam a outras ondas das outras pessoas. Um ambiente que se forma, como por exemplo esse nosso, é o somatório das ondas mentais que nós e mais eles, as entidades espirituais que porventura estejam conosco, e nós sabemos que num ambiente desses está pleno de mentes fora da matéria, de princípios pensantes, de espíritos, de almas. Então o somatório, aliás, aqui um entre parênteses, fala-se tanto numa tal de egrégora, e tão pouco sabe entender o que é egrégora. E eu ouvi tanto citar as tais de egrégoras, que eu fui para casa dar uma olhadinha para não chegar aqui e citar uma egrégora e não saber do que se trata. Egrégora é uma palavra tão bonita, rebuscada, que parece que joga na pessoa uma capacidade de entendimento maior, diferente. Não. Egrégora é o campo mental que nós criamos em conjunto das energias, das ondas mentais que nós todos criamos e que se impregna nesse ambiente. Nós hoje, porque já estamos aqui há 2, 3 semanas no Fraternidade, já estamos incluídos na egrégora desta casa, porque nós trazemos as nossas ondas mentais e elas se impregnam no ambiente, e é essa energia que se chama de egrégora. Não é nada de extraordinário do outro mundo, é a vibração que nós impregnamos no ambiente em que nós estamos. Ao pensar, então, emitimos ondas que se somam a outras ondas de todos nós, e não é só desse ambiente, porque a egrégora da cidade como um toda é o somatório do pensamento de todas as mentes envolvidas nesse mesmo ambiente. Então, essas mentes, essas ondas vão se somando. Então, quando acontece uma guerra lá no outro lado do mundo, e eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, esses que são brancos que se entendam. Será? Será que nós não temos nada a ver com aquilo? Será que nós não temos nada a contribuir com o fim da guerra ou com o aceleramento dela? As ondas mentais se somam às ondas mentais que se lhe afinizam. Então, quanto mais nos pensamentos de paz e de harmonia, de entendimento, nós jogarmos nesse ambiente da Terra em que nós estamos incluídos, mais nós vamos contribuir com a energia necessária para vencer aquela energia. Agora, se nós olhamos para lá, tem que matar esse, tem que crucificar aquele outro, tem que enforcar o fulano, nós estamos contribuindo para que a guerra continue sendo cruel, porque a vibração que nós estamos emitindo e que está se somando é da crueldade. Agora, se nós emitirmos prece, pensamentos bons, constantemente, e por isso vigiar a casa mental, aí nós estamos criando uma onda de energias boas que vão se somando a outras e que vão aos poucos influenciando aqueles que ainda contribuem com o mau pensamento. Então a nossa paz interior, que nós tanto precisamos, ela reside em nós, na nossa própria capacidade pensante. Conforme nós vamos corrigindo, estabilizando, nós vamos alcançando esta paz que precisamos. Ou contribuir com aqueles que criam aquela onda mental que estoura em algum lugar em forma de guerra, em forma de matação, em forma de desequilíbrio, de doenças, de tudo que se afinize com esse pensamento. Há que se pensar então, a partir de agora, em que campo é que eu estou contribuindo, que energia é que eu estou lançando no ambiente em que eu vivo. A paz ou a guerra que carregamos em nós projeta-se e acaba acontecendo, estourando em algum lugar em forma de guerra real, como é que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E como é lá do outro lado do mundo, nós achamos que não temos nada a ver com isso. Mas temos. De alguma forma nós podemos contribuir para cessar, para melhorar a situação ou para enraizar ainda mais os sentimentos de agressividade.
que acontecem entre nós, os humanos. E o Espiritismo nos descortina o poder curativo ou destrutivo do nosso pensamento. Conforme nós vamos entrando no pensamento espírita, na ciência espírita, na doutrina espírita, nós vamos começando aos poucos, e essa é uma dessas oportunidades, entender como é que funciona a capacidade pensante dos indivíduos, como é que elas se influenciam umas às outras, e nós vamos criando essa capacidade curativa. Quanto mais equilíbrio e energias superiores nós vamos criando em torno de nós, dentro da nossa realidade, do nosso mundo interior, mais energias curativas nós estamos guardando para nós. Nós vamos aos poucos nos curando, e quando eu digo nos curando, não é necessariamente do corpo, porque o corpo necessariamente perece e uma hora dessas nós vamos ter que abandoná-lo. Mas as curas que nós precisamos para dentro da nossa própria alma, essas são urgentes, necessárias. Essas nós precisamos curar. E é só o equilíbrio de um pensamento superior que vai realmente criar essa capacidade curativa de que tanto precisamos. Mas podemos contribuir também com pensamentos destrutivos, de desamor, de abandono, de dor, de sofrimento, de traição, de revolta, de guerra. Podemos contribuir, sim. E nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E é aqui que está o nosso grande problema. Nós ainda não aprendemos, recebemos a liberdade de pensar e ainda não aprendemos a trabalhar corretamente com esta liberdade. Devemos aproveitar esses conhecimentos que a doutrina tanto nos oferece de uma forma tão clara, tão boa de entendimento, né? Aproveitar esse conhecimento na cultura da paz e do amor. Esses conhecimentos que a doutrina está nos trazendo, para que nós possamos nos servir desse entendimento e começar aos poucos construir essa condição de paz que tanto precisamos. A tradição budista nos diz, nos ensina, que o pensamento, contado pelo agora me foge o nome do maestro maior do budismo, nos ensina ele que o pensamento equivale a um macaquinho doido que pula de galho em galho o tempo todo e não para em nenhum. O que ele está dizendo aqui? Ele está representando aqui a nossa imaturidade, a nossa infantilidade ainda como seres espirituais, como seres pensantes. Nós ainda não conseguimos nos fixar em um pensamento e conseguir mantê-lo de uma forma equilibrada o suficiente para dar continuidade. Nós pensamos uma coisa, já pensamos noutras e fugimos e estamos sempre girando de galho, pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, de ideia em ideia, de emoção em emoções, e não nos damos ao trabalho de um aprofundamento em um pensamento a ponto de torná-lo claro e compreensível e executado de forma que venha a contribuir para a nossa paz interior. É necessário disciplinar o pensamento. Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento como seres espirituais. Disciplinar o nosso pensamento quer dizer não pular tanto de galho em galho, e quando temos uma ideia que precisa ser desenvolvida, ela tem que fazer residência na nossa casa mental o tempo necessário e suficiente para que nós nos apropriemos desse pensamento, a ponto dele se transformar em algo construtivo da nossa alma e nós possamos dar continuidade ao nosso próprio processo evolutivo. Enquanto nós estamos pulando de pensamento em pensamento e em coisas, é que nem aqui quando nós paramos no celular e vamos assim, correndo de vídeo em vídeo, de mensagem em mensagem, e não nos fixamos em nenhuma. Por isso que nós não gostamos tanto assim de livros, porque o livro tu pega 500 páginas, de uma ponta até outra dentro da mesma ideia, e nós não temos paciência suficiente para nos fixar naquele pensamento. Então nós preferimos a tela do celular que muda o tempo todo, e daí a gente não tem compromisso com nada nem com ninguém. Apenas vamos passando de galho em galho,
Falta essa capacidade de estabilizar a nossa capacidade pensante e dar continuidade a um pensamento, para produzir uma psicosfera salutar e pacificadora. Se nós não temos a capacidade de disciplinar o pensamento, nós nunca vamos construir essa psicosfera salutar e pacificadora. Em amadurecer as ideias, uma expressão já usada, já vista por aí, a necessidade de nós amadurecer as ideias. Aliás, é um método que eu uso muito em todo tipo de trabalho. Quando nos vem uma novidade, eu deixo estar um pouquinho, porque tem que deixar amadurecer a ideia, para ver no que vai dar. Aquela construção que nós estamos fazendo na nossa casa, ou reconstrução, ou ajuste, não é uma coisa que nós inventamos e vamos começar a fazer. Nós viemos pensando nisso há vários anos, pensando como é que faz, quem é que pode. Vamos amadurecendo a ideia, até que chegou um dia e numa reunião nós dissemos, está na hora de começar. Vamos ver no que dá, vamos tentar fazer. E eu calculava naquele momento que nós levaria 4 a 5 anos para fazer. Em 2 anos nós temos a casa quase pronta. Mas foi tempo suficiente de amadurecer a ideia para fazer ela frutificar. E amadurecendo o pensamento que nós vamos chegar aos resultados que precisamos. As experiências através dos reinos da criação facultam ao espírito o processo de aprendizagem complexa. Exercitar-se, reflexionar sobre o que pensamos, esta é a disciplina do pensamento, exercitar o pensamento, exercitar a nossa capacidade pensante, a disciplina, exercitar a disciplina do pensamento, condicionar-se, criar em nós essa condição necessária, nos colocar em condições de fazer com que as coisas amadureçam, as ideias amadureçam. Criar em nós essa condição. Isso é condicionar-se para entender ou para atender ao imperativo da revisão das nossas condutas. Como é que nós vamos fazer uma revisão de condutas se nós não temos nem um pouco de estabilidade, de conhecimento sobre si, de disciplina no nosso pensar? Então, aos poucos, vamos criando para nós esta condição necessária para atender o imperativo necessário da revisão dos nossos pensamentos. E agora, nada é por acaso, a gente insiste nesse pensamento, nada acontece por acaso. Há uns minutos antes de sair de casa, fez a crítica e agora vai citar o fato usado. Circulando na internet, nós encontramos esse vídeo. Olhem só que coisa interessante. Foge de certo um pouquinho do foco da nossa fala, mas fala do pensamento, e é isso que é interessante. E por isso eu trouxe para nós nos brindarmos com uma ideia exarada por cientistas, não é por um espírita, são cientistas falando. Olhem só o que diz esse. Os fenômenos geofísicos da Terra influenciaram o tipo de cérebro que nós temos. Sim. O campo magnético da Terra está embutido aqui. Tá? As mesmas frequências de oscilação do campo magnético na atmosfera da Terra são as frequências do EEG humano. E tem neurocientistas que propõem que houve literalmente uma imposição dessas frequências pelo que acontecia cada vez que tinha descargas elétricas eletromagnéticas na atmosfera. Essas descargas influenciaram como a matéria orgânica se organizou, como ela se desenvolveu. Essa é a ideia do James Cameron no Avatar, cara. Tá. Quando o cara liga o cabelo dele no planeta. Só que essa ideia foi proposta por um dos maiores neurocientistas comparativos eu conheci no final da vida dele, o Ted Bullock, né? E ninguém deu a menor bola, todo mundo achou que o cara era maluco. E mais recentemente os caras estão vendo que quando tem tempestades solares, injeções de matéria eletromagnética do Sol, altera o comportamento humano na Terra. Tá? Então você tem maiores índices de crise epilética, ataques cardíacos, maiores fenômenos de revoltas sociais, guerras, convulsões, todas relacionadas com a atividade solar.
Tá? Então os caras começaram a achar essas correlações e ninguém consegue explicar direito o que está acontecendo. A gente é muito frágil, né? Nós estamos ligados ao planeta. Essa que é a beleza da história. Nós estamos ligados ao planeta. Esta é que é a beleza da história. A frequência da Terra está na mesma frequência das nossas ondas mentais. Então o que acontece do outro lado do mundo não é por acaso. Não é porque lá tem um cara que é louco. Mas nós fomentamos tanto essas ondas mentais que ele consegue se sentir estimulado o suficiente para fazer o que faz. Ele ou eles. Eu achei muito interessante esse vídeo porque ele faz nós perceber que aquela teoria com T minúsculo, do zodíaco, da influência dos astros, então é verdade. Então quer me parecer que aos poucos os cientistas vão nos dizer que as teorias da influência dos astros na mente humana, no comportamento humano, é válido. E não é difícil de entender, porque a frequência das ondas eletromagnéticas da Terra são as mesmas que nós temos dentro da nossa mente, da nossa capacidade pensante. A única diferença é que nós individualizamos essa capacidade pensante e somos agora, hoje, seres individuais com capacidade de pensar a sua própria realidade. Olha que interessante. Esse vídeo vale a pena nós nos reter nele e tentar entender o que ele nos ensina, para que nós possamos criar essa capacidade de perceber como é que é a nossa realidade interna, como é que é a nossa capacidade pensante, o quanto nós podemos influenciar o comportamento das outras pessoas, principalmente das mais próximas, o quanto é importante o amor ao próximo, a começar pelos próximos mais próximos, porque esse nós estamos influenciando diretamente. A ciência está mostrando isso hoje. Nós temos essa capacidade de influência. Nós nos reconhecemos não pela feição, mas pela energia que nós emitimos. Eu gosto de você ou de você, não porque você é lindo, porque você é bom, inteligente. Não, é pela energia que você me emana. E às vezes tem pessoas que no conceito de estética que nós conhecemos, né, poderia ser desenhado como uma pessoa feia e que nós achamos lindas. Por quê? Porque fecha a energia dela com a nossa. Nós somos de energia. Então é nesse estabelecer do entendimento da nossa realidade é que nós vamos construir a nossa paz interior. Que Jesus nos ilumine e que nós saibamos, aos poucos, com a força da fé, com a luz da esperança, chegar ao resultado que precisamos chegar. Que assim seja.